Fala galera, professor Rian Geraci na área. Vamos fazer mais uma questão de língua portuguesa. Hoje a questão é CESP. Vem comigo, vamos prestar bastante atenção, porque esse assunto aqui é de utilização de pronomes. Dá uma olhadinha aqui, vai. Quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo, mas a operadora não pode aceitar novos beneficiários nesses planos. Ah, tem um detalhe, não é somente utilização de pronomes, é de utilização dos pronomes como elementos coesivos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Em usá-lo, o pronome lo é elemento coesivo que se refere ao antecedente serviço. Bom, existem alguns detalhes, vamos lá. Quando a gente fala em usá-lo, quando você fala o pronome lo, lembre-se do seguinte, pronomes que se referem a outros têm de vários tipos. Mas nesse caso, o lo, na verdade não é o lo. O lo é uma mutação que o pronome o, equivalente a ele, sofre ao se juntar com um verbo que tem uma determinada terminação. Como é que isso acontece? Vocês já devem ter visto isso, com certeza aqui nesse espaço vocês já viram. Ó, os pronomes o, a, os, as, referentes aqui, vai, ele, ela, eles, elas. Esses pronomes são oblíquos átonos e funcionam como complementos. Nesse caso, esses pronomes exercem sempre a função de objeto direto. Já os pronomes lhe e lhes são referentes aqui, vai, a ele, a ela, a eles e a elas exercem função de objeto indireto. Bom, nesse caso, o que acontece? O verbo é usar. Usar é transitivo direto. Quem usa, usa alguma coisa. Só que, como o verbo era usar, vejam só, quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo. Usar quem? O serviço. O que já, de certa forma, mostra que a afirmativa está caminhando para a classificação de certa, né? Vamos verificar? Dá uma olhadinha nesse quadro aqui, que mostra exatamente como é que funcionam as fusões entre os verbos e esses pronomes. Sempre que eu tiver verbos terminados em R, S ou Z, verbos com essas terminações, ao se unirem aos pronomes o, a, os, as, essas terminações vão cair e os pronomes o, a, os, as vão virar o quê? Lo, lá, los, las. Por isso que quando eu pego querer mais o, ele vai querer o exercício, ele vai querer-lo. Vejam um detalhe, o R caiu. Ao cair, esse querer é um verbo que passa a ser oxítono terminado em E. Você sabe que um verbo, uma palavra oxítono terminada em A, E e O é acentuada, por isso que surge o acento no verbo querê-lo. Ele quis as provas, ele quis elas, ou seja, quilas, o S cai e o as vira las. Ele fez os exercícios? Sim, ele fê-los. Fez é um verbo terminado em Z, o Z vai cair, vira fê, com os virando los. Então, é exatamente o que está se referindo lá na questão. Antes de voltar à questão, aliás, deixa eu voltar aqui, ó. Antes de voltarmos à questão, eu quero mostrar também uma outra mutação que o verbo sofre. Ó. Aliás, nem o verbo, o pronome. Porque aqui, o, a, os, as viram o quê? Lo, lá, los, las. Já em verbos com terminações nasais, como M ou ON, os pronomes o, a, os, as também mudam. Só que aqui em cima a terminação não caía? Pois é, aqui não cai. Você só modifica por uma questão fonética. Por exemplo, cantaram a música não é ela? Então, você não vai falar cantaram a, você fala cantaram na, justamente para facilitar a pronúncia. Os pronomes o, a, os, as, quando se unirem a verbos com essas terminações, viram no, na, nos, nas. Então, cantaram a música, cantaram ela, cantaram-na. Põe os livros no lugar, põe-nos. Então, é essa a regra. O detalhe é o seguinte, na questão ele fala, em usá-lo, o pronome lo é elemento coesivo que se refere ao antecedente serviço. Vejam, o pronome lo está fazendo referência a quem? Ao serviço. Sendo, nesse caso, um elemento de coesão que mantém conexão entre as ideias, para evitar. Por exemplo, a frase seria assim, quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usar o serviço. Para evitar essa repetição, para isso servem os pronomes oblíquos, nesse caso, fazendo referência ao serviço. Bem utilizado, com um detalhe. Se esse pronome se refere ao serviço, o serviço não é ele. Qual o pronome? O. Então você vai pegar o verbo usar, juntar com o pronome o, referente a serviço, esse R cai e vira usá-lo. O que quer dizer que a afirmativa está o quê? Correta, ela está certa.
Questão fácil ou difícil, gente? Bem tranquila, né? Mas olha só, é CESP. E uma galera fala que o CESP é um bicho de 7 cabeças. Não é. É uma questão tranquila de uma prova de nível superior e que vocês podem acertar tranquilamente. Ficou claro isso, gente? Bom, foi bom revê-los. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.